Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert, vamos para mais um conteúdo teórico dentro de Educação Física para turmas da segunda série do ensino médio. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o uso de substâncias sintéticas, tá? Então, tanto atletas de alto rendimento quanto pessoas que não competem, por vezes fazem uso dessas substâncias, ou para melhorar performance atlética, ou para ter uma mudança corporal rápida, tá? Sobre legalidade, não é permitido o uso dessas substâncias para a prática esportiva, salvo em competições de fisiculturismo, tá bom? Nós temos aí equipes que trabalham diretamente na testagem de atletas para saber se esses atletas estão sob efeito de alguma dessas substâncias. Bem, então, como vimos, o intuito ou melhorar a performance, ou, por exemplo, mudança rápida corporal, pode ser perda de peso ou ganho de massa muscular. Bem, alinhado a isso, gente, os atletas têm que ter alimentação saudável, com aumento da hidratação e eventual uso aí de suplementos, tá? Sendo eles hiperproteicos, hipercalóricos ou termogênicos. Bem, a suplementação ela não substitui a alimentação, elas devem caminhar juntas, tá? No caso dos hiperproteicos, a gente tem alguns aí, eles são derivados, por vezes, de fonte animal ou vegetal, e eles auxiliam no que chamamos de síntese proteica, que é a produção de proteínas a partir de aminoácidos. Lembra lá que uma proteína ela tem um conjunto de aminoácidos, tá? Então, eu sempre dou o exemplo de um colar de pérola, colar daquelas pérolas redondinhas. Cada pérola redondinha daquela é como se fosse um aminoácido. E a junção desses aminoácidos formam uma proteína. Bem, os hipercalóricos eles têm o objetivo de aumento de peso corporal, tá? Por vezes ricos em carboidratos, proteínas, aminoácidos, minerais e gorduras saudáveis. O objetivo é aumentar o peso corporal, em alguns casos é recomendado, se a gente observar, por exemplo, a população mais senil, que por vezes tem dificuldade na ingestão, tem seletividade alimentar, então você orienta, né? Os médicos orientam o uso desses hipercalóricos justamente para manutenção de peso corporal, tá? Lembrando que nós temos um metabolismo basal, uma taxa de uso de quilocalorias diário para que você possa manter as atividades corporais dentro de um padrão de normalidade. Bem, então, ó, substâncias termogênicas, né, que você pode também fazer uso, pimenta, canela e o gengibre. Então a gente observa aqui, ó, substâncias como cafeína, além de compostos presentes em extratos de canela, gengibre e pimenta, têm a capacidade de aumentar temporariamente o metabolismo, ou seja, resulta em maior gasto energético ao longo do dia, tá? Lembrando que o metabolismo é um conjunto aqui de reações químicas e biológicas para garantir o funcionamento do organismo e funções vitais, ou seja, aquilo diário, né, gente, é o básico que você gasta. Quando você aumenta esse metabolismo acima do basal, você começa a ter, provavelmente, se você tiver uma ingestão calórica abaixo desse metabolismo, um déficit calórico que vai fazer com que você perca peso, tá? A não ser que a sua ingestão esteja sendo igual ou até superior ao que você tem feito de déficit calórico, que você tem feito de perda de quilocalorias. Os anabolizantes são substâncias sintéticas que melhoram performance. Em alguns casos, nós temos o chamado TRT, que é o tratamento de reposição de testosterona, que é feito em homens com baixa hormonal, normalmente população mais senil, tá? Mas existem casos, até a gente tem um caso aí do Vitor Belfort, que começou a fazer esse tratamento até mesmo para que melhorasse performance, né, na competição, mas nós sabemos que no esporte isso não é permitido, tá bom? E também, gente, as mulheres fazem reposição hormonal, principalmente pós-menopausa, quando você tem uma baixa de estrógeno e progesterona. Só que todo o uso dessas substâncias ele pode trazer malefícios. Observamos aqui nas mulheres engrossamento de voz, crescimento de pelo facial, alteração no ciclo menstrual, nos homens, redução do tamanho dos testículos e risco de problemas cardiovasculares. Bem, gente, dentro do aspecto do doping, nós temos também os testes antidoping que são feitos justamente para que você possa observar se esse atleta está sob efeito de alguma dessas substâncias, tá? O teste, ele é feito de forma aleatória. Então, você pega, por exemplo, dentro do futebol, o atleta é sorteado, você tem lá uma quantidade de atletas que são sorteados, com as equipes que vão fazer a coleta do material, tá? Nesse primeiro momento é urina, e se o atleta se recusar a submeter a coleta, também é configurado doping. Nós temos o caso aí do Gabigol, que passou por isso aí enquanto ainda jogador do Flamengo. Nas Olimpíadas de 2024, nós tivemos também uma testagem alta, quase 90% dos atletas foram testados, e nós tivemos 5 que testaram positivos, tá?
nas competições de boxe, judô, atletismo e natação. Lembrando lá que no fisiculturismo é permitido o uso dessas substâncias, mas o próprio atleta que está aqui na imagem, que é o Dino, né, ele comenta, por exemplo, que se você não tem objetivo claro de competição, cara, não faz uso, porque as consequências do uso dessas substâncias, elas são ruins. Então, ou seja, na balança, vale a pena você passar por essas consequências se você não tem a necessidade, por exemplo, de uma competição, tá? Se você não for do esporte, não faça. Se você tem curiosidade de estar no esporte, vai com calma e procura um profissional que te auxilie. E vai com calma, velho. Não é brinquedo, não é pra qualquer um também. Toda medicação, vamos falar de remédio, todos os remédios, se você ler a bula, você tem lá as contraindicações. Porque é uma substância que, por vezes, ela tem lá o seu aspecto, ela tem não só fonte natural na sua composição. Imagina os anabolizantes, né? Que são sintéticos. Então, deixa para usar no momento ideal, quando há de fato a necessidade. Tá bom? Então, ó, o Comitê Olímpico Internacional não permite o uso dessas substâncias, mas nós temos uma categoria no fisiculturismo, que são dos naturais, que nós temos lá, por exemplo, o teste, tá? Ou seja, só natural compete. Olha que legal aqui, uma lista de possibilidades de doping. Então, nós temos desde anabolizantes, estimulantes, mas nós temos presentes aqui também os analgésicos. Então, às vezes, o atleta, ele de forma irresponsável, né, faz uso de um analgésico que, às vezes, na sua composição tem algo que vai cair no doping. Então, o atleta, lembrando lá que hoje, gente, os atletas têm uma equipe multiprofissional. Então, você tem lá médico, fisioterapeuta, nutricionista. Então, você tem que comunicá-lo. Olha, eu estou com dor de cabeça. Qual é o medicamento que eu posso fazer uso? Tá? E até um hipertenso tomando um diurético, por exemplo, onde você vai ter ali a eliminação de urina, pode ser considerado, tá? Principalmente dependendo da modalidade, pode ser considerado doping também. Porque você tem perda de peso. Imagina um lutador que toma um diurético, e aí ele começa a ter um aumento da urina, e aí ele consegue bater o peso mais rápido. Então, ou seja, isso é desigual em relação aos demais atletas. O doping mecânico também, tá, gente? Esse equipamento aqui, principalmente na década de 2010, começou a ser descoberto em algumas bicicletas, né? Então ele aumenta a velocidade, ele faz o atleta descansar um pouquinho mais, leva uma vantagem em relação aos demais. E com relação à urina, nós temos sempre prova e contraprova. Então aqui ó, o autor fala, são 90 a 150 ml de urina. A seleção é aleatória, sem aviso prévio, analisa pH, volume e outros aspectos, tá, da urina. E a gente tem sempre 2 frascos, prova e contraprova, porque se der positivo na primeira, tem que fazer o segundo para ter esse balanço, tá bom? E no teste sanguíneo, somente laboratórios credenciados que podem fazer, tá, gente? Se for constatado que o atleta está com doping, ele pode receber as punições, que podem ser só multa, perda de medalha, perda de troféu, suspensão durante um período ou até mesmo banimento. Falando em banimento, temos aqui Lance Armstrong. Venceu 7 vezes consecutivas o Tour de la France. Superou um câncer, tá? Fundou uma entidade voltada para o câncer. E ele recebeu ao longo da carreira diversas denúncias de doping, negando todas elas. E depois nós tivemos uma avalanche de episódios, que foi em 2011, um ex-colega denunciou que toda a equipe fazia uso de forma sistemática, ou seja, fazia uso e também criava situações para que pudesse mascarar o uso dessas substâncias. Em 2012 comprovaram, em 2013 ele admitiu em rede nacional, então ele perdeu todos os títulos e ele foi banido do ciclismo competitivo. Tá? Temos a Rússia também em 2015, com escândalos e suspeitas de que alguns atletas estivessem envolvidos em um esquema de dopagem também sistemática, tá, gente? Então, ó, em 2019, a UADA excluiu o país de qualquer evento internacional por 4 anos. Bem, vamos falar agora de obesidade e desnutrição, comunicando também, fazendo uma correlação com problemas sociais e políticos. A gente dá o exemplo aqui da Suelen Pinto, que é líbero da seleção brasileira, e apesar, né, do seu excelente desempenho em quadra, enfrentou preconceito por conta do seu sobrepeso, tá, gente? Aqui entra naquele momento da aula que eu pergunto aos alunos, o que vocês acham? Um atleta um pouco acima do peso, é viável? Ele deve ser proibido, por exemplo, de estar no desporto? Então a gente fala que a aparência ela não está especificamente ligada à doença, ou até mesmo a quadro de saúde. Você pode pegar uma pessoa acima do peso que está com as suas taxas mais equilibradas do que quem, por exemplo, está num peso dito normal.
Porém, nós sabemos que o sobrepeso é um dos fatores de risco para diversas doenças crônicas. Então, é ideal que a gente possa controlá-lo, tá? Mas a gente observa aqui um claro exemplo de um atleta aí que tem tido aí um grande desempenho e que está acima do peso. Outro exemplo clássico é o Walter, né, gente? Quem lembra do Walter aí no futebol? Jogou no Goiás, Atlético Paranaense, Fluminense. Walter jogava muito, né? E na história dele, ele relata justamente que, quando pobre, não tinha muito acesso, principalmente, ainda mais quando criança, né? Um biscoito, então ele fala da dificuldade dele da bolacha, né? O biscoito recheado, e ele consumia muito biscoito. Então, cara, o biscoito ele é um alimento com a densidade calórica altíssima e um valor nutricional horrível, né? Então, em caso até de ter que ter auxílio psicológico para que ele pudesse negociar lá com os clubes, olha, se fizer tantos gols, você pode comer tantas quantidades de biscoito. E o Walter, né, hoje está jogando em ligas menores, mas continua em atividade e está fininho, tá? Hoje em dia o Walter está fininho. Bem, medidas corporais. Então a gente trabalha aqui dentro do aspecto de avaliação, tá, gente? Idade, massa corporal, altura, as circunferências e também a envergadura. Primeira atividade que nós vamos fazer, né, e atividade que por vezes aí os meus alunos caem em prova, que é bem tranquilo, é fazer o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Já inicio aqui dizendo o seguinte, IMC é um parâmetro, e não é o único. Você pode ter duas pessoas com IMC alto, uma estando muito acima do peso corporal, por questão de massa gorda, e outra por questão de massa magra. Então você imagina lá um fisiculturista, né, o volume de massa muscular que ele tem, o IMC dele vai ser alto. Então você pode pegar uma pessoa de mesma estatura, que ela está num grau de obesidade de fato, que ela também vai ter um IMC alto. Então, IMC, gente, ó, peso sobre altura ao quadrado. No caso aqui, a gente está com o Roberto, que ele tem 100 quilos, 1,57. Então, você coloca lá 100 quilos, 1,57 vezes 1,57. Usa os três primeiros números no resultado. Mantém o 100 que vai ser utilizado para divisão. E bota lá, o resultado deu 2,46. Quando divide, utiliza-se os quatro números. Então, nós temos lá um IMC aproximado de 40,65. Tá bom? Bem, então ele aqui, no caso, está enquadrado na obesidade grau 3. Outro exemplo aqui é a Mirella, 50 quilos, 1,70. Então a gente coloca lá na multiplicação, você vai ter um resultado de 2,89, fazendo a divisão, 17,30. E aí você vai achando onde essa pessoa está dentro aí da grade. No caso a Mirella aqui, ela está abaixo do peso de normalidade, tá bom? E o Felipe, 1,90 com 50 quilos. Não esquece de fazer a multiplicação utilizando as vírgulas, tá? 3,61 e o resultado dele 13,85. Também muito abaixo do peso corporal. Tá bom, gente? Algumas avaliações a gente utiliza aqui dentro, principalmente, do aspecto de competitividade, mas a bioimpedância, por exemplo, hoje as academias têm até para você também fazer a sua avaliação, tá? Então, gente, quando a gente fala de obesidade, aqui eu começo a falar o seguinte, ó. Existe a questão da genética específica de cada um, ou seja, tem pessoas que têm um metabolismo maior, né, mais ativado, tem pessoas que têm um metabolismo com atividade menor. Porém, existem dois aspectos importantes a serem levados em consideração, que é o valor nutricional e o valor calórico dos alimentos. Por vezes, você fala assim, olha, eu vou deixar de comer pizza e eu vou fazer uma janta, né, à noite. Só que o volume de comida que você põe no prato, o volume de gramatura de comidas, tá? Ela, por exemplo, torna-se muito alta. E a escolha das proteínas, então você fica com um prato lá, por vezes mais calórico do que, às vezes, 2 pedaços de pizza, por exemplo, de mussarela, tá? Isso quer dizer que você vai comer pizza toda noite agora? Não, porque o valor nutricional da pizza é menor do que, provavelmente, de algum alimento que você componha lá o seu prato. Então a gente tem que ter esses dois aspectos bem relevantes, gente. Então quando você olha para o lado da quilocaloria, a gente deve contar. Isso aí quem vai auxiliar você é um nutricionista a fazer o cálculo alimentar para que você no seu prato, você possa compor o seu prato de maneira em que você não aumente a quantidade de quilocalorias ingeridas de forma demasiada para você bater lá o seu déficit calórico ideal para perda de peso, tá bom? E o valor nutricional é justamente se alimentar de alimentos que tenham proteínas, vitaminas, minerais, quantidades exatas de carboidrato e, por vezes, evitar ultraprocessados, alimentos, né, provavelmente da indústria,
porque isso de fato não traz saúde, tá? O valor nutricional desses alimentos, por vezes, é baixíssimo. Bem, vamos falar aqui um pouquinho do cálculo do metabolismo basal, que também cai em avaliação, tá? A fórmula de Harris-Benedict. E a gente tem aqui uma fórmula específica para homens e outra para mulheres, tá? Observa comigo que na fórmula você vai ter o local para você ver, encaixar aqui o peso da pessoa, a altura e a idade, em ambas as fórmulas, tanto mulheres quanto homens, tá? Nesse caso aqui, aí você vai dando pausa, gente, caso você queira fazer uma análise mais detalhada, tá? Então a fórmula, por vezes, eu dou em avaliação essa fórmula, porque eu não quero que o meu aluno grave fórmula, deixa usar até a calculadora. O intuito aqui é o quê? O intuito é que ele entenda como aplicar essa fórmula, tá? Então, Roberto, 33 anos, 80 quilos, 1,65. Feita a substituição, a gente resolve primeiro o que está entre parênteses. Repete o primeiro número, a fórmula das mulheres. Em azul ali já estão os cálculos resolvidos, tá? E eu mantenho os símbolos, gente. Então, ó, entre os parênteses você tem os símbolos aqui que você vai mantê-los. E depois você faz de forma geral. Então, ela está aqui com metabolismo por volta aí de 1.555 calorias, tá bom? Só que o autor ainda traz para a gente o seguinte, ó, ela pode ter alguns cenários aqui que vão aumentar esse gasto calórico. Então, a Roberta, ela é sedentária ou ela é muito ativa, por exemplo? Então, ó, se ela faz atividade quase nunca, né? Você multiplica por 1,2 ou até mesmo nunca faz, né? 1 a 3 dias por semana, 3 a 5. Então, olha o que ela pode vir a ganhar. Ela pode perder até de 1.866 a 2.955 quilocalorias. Então, quanto mais ativo, melhora, porque você aumenta a tua taxa de metabolismo basal. E agora vem a parte da ingestão, né? Que a gente vai para academia, a gente faz uma atividade para perder, mas e o contraponto, né? E a ingestão, como é que tá? Então eu dei exemplo de um café da manhã, que ela tem 315, um almoço 394, um café da tarde com 199 e uma janta com 783. Qual é a diferença? O almoço, por exemplo, ela optou aqui por coxa de frango, que é menos calórica, e a janta, bisteca de porco, tá? Café da manhã, café com açúcar, 2 xícaras de 66 quilocalorias, e o café sem açúcar, 4 quilocalorias. Ou seja, retirem o açúcar refinado da sua vida, bom? Bem, então ela tem aqui ó, uma ingestão, gente, de 1.691 quilocalorias. Só que olha aqui, a gente viu que a Roberta ela gasta uma média de 1.555. Então a Roberta está engordando, tá, nesse momento. Só que ela faz uma hora de musculação, 200 a 300 quilocalorias, e faz uma bikezinha meia hora. Então agora sim, ela está em déficit calórico, somou aí as quilocalorias gastadas. Só que à noite ela, cara, eu me permito, vai lá e come um copo de açaí de 700 ml, com todos os ingredientes que ela pode colocar naquela loja, e ela tem aí uma ingestão também de quase 1.000 quilocalorias. Tá bom, gente? Então, ou seja, isso aqui é importante para que você tenha ideia do balanço calórico que você tem feito ao longo do dia. Eu mostro aqui a composição de alguns alimentos. Lembra que eu falei do valor nutricional? Olha aqui que quando você pega, por exemplo, molho, a quantidade de ingredientes que você tem no molho, tá? E por vezes purê, polpa ou até o extrato, a quantidade de ingredientes. Esse aqui, por exemplo, é tomate e açúcar somente. Então comece a ler as embalagens dos alimentos para que você possa sempre optar por alimentos com menor adição de corantes, de acidulantes, né, de substâncias químicas. Então opte por alimentos o mais próximo daquele que é o saudável. Tá? O saudável mesmo aqui seria você fazer o seu molho com tomate. A diferença de óleo composto e azeite, então tem gente que às vezes olha o valor e leva, né? Vou levar um óleo composto porque ele está custando R$18 e o azeite está 40. Cara, mas 5% só é azeite aqui, ó, 95% é óleo de soja, então você está tomando óleo. Bom? E o azeite, densidade calórica dele é alta, ó, 100 ml, 819 quilocalorias. Então, ou seja, professor, mas eu não vou usar 100, eu vou usar 50, 30, é só fazer o percentual matemático que continua alto, tá bom? Então, ou seja, deve ser usado com moderação. Ele pode ser aí até um vilão na sua busca do perda de peso com relação a temperar a sua salada. E no caso, gente, a desnutrição é o oposto, né? A gente observa aqui que pesquisas demonstram que mais de 733 milhões de pessoas, cara, ou não se alimentaram hoje, ou têm dificuldade de alimentação, acesso à comida, ou até mesmo passam fome, tá bom? A ONU coloca aí uma possibilidade de melhorar esse quadro com planejamento agrícola, redução de custos, apoio a pequenos produtores locais, né?
educação e conscientização e proteção social com esses programas. Então existem casos aí de programas em que você valoriza o agricultor local para que ele possa fornecer alimentos ali para aquela população, de maneira que você, como governo, você melhora ali o aspecto ali de questão de impostos, ou até mesmo dê um subsídio para esse agricultor, e você também ajuda ali aquele povo local. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro o objetivo. Aqui estão minhas redes sociais, então para você seguir aí no YouTube ou no Instagram. Ambas as redes eu falo bastante sobre atividade física, conhecimento do corpo humano e educação física em geral, tá bom? Qualquer dúvida me coloca à disposição. Se foi significativo para você esse conteúdo, envie para outra pessoa para que ela possa ter acesso a ele também, tá bom? Fiquem com Deus.